A número legal, sob a proteção de Deus, declaro iniciados os presentes trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, que visa a apuração de suposta irregularidade cometida pelo senhor vice-prefeito da cidade de Guarulhos. Hoje, nós havíamos marcado essa reunião extraordinariamente para proceder à oitiva do senhor Paulo Zu, em conjunto com o senhor Alexandre Zeituni. Todavia, a defesa do senhor Paulo Zu protocoliza nesse momento um documento informando que o senhor Paulo Zu já estava com viagem marcada para Londres, e que isso impossibilitaria do mesmo estar presente no dia de hoje, com retorno na próxima segunda-feira, 11 de junho. Eu já dialogo aqui com os vereadores que fazem parte da comissão especial sobre a possibilidade da gente fazer uma redesignação dessas oitivas para a próxima quinta-feira. Não, eu sugiro quinta, mas os vereadores podem sugerir outra. Apesar de que quinta-feira a gente já tem a da GRU marcada. Então, talvez o ideal fosse mesmo na quarta-feira ou talvez na sexta-feira, para a gente não ter que modificar a audiência da GRU. Mas, primeiro, eu gostaria de ouvi-lo. Eu fico, então, com a sugestão de sexta-feira, para que a gente não mexa com a vereadora Genilda manifesta que na sexta-feira não poderá. Então, eu vou abrir a palavra aos senhores vereadores para as sugestões e aí a gente delibera. Vereador Eduardo Carneiro, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os presentes. Bom, eu faço a sugestão, senhor presidente. Nós temos duas comissões especial de inquérito, uma na terça, que é esta, e a da GRU Airport na quinta-feira. A minha sugestão é se há a possibilidade de trazer a SEI da GRU para terça e fazer essa SEI na quinta-feira. Essa é a proposta que eu coloco para os vereadores. Bom, algum vereador se opõe à proposta do vereador Eduardo Carneiro? Vereadora Genilda? Ele sugere que a gente modifique a audiência da GRU Airport, que está marcada para a próxima quinta-feira. Na verdade, adiar ela para terça-feira seguinte e fazer na próxima quinta-feira, depois, na verdade, do dia 11, né, que vai ser no dia 14, a audiência aqui, essa reunião que nós faríamos hoje com a oitiva do senhor Paulo Zu e do senhor Alexandre Zeituni. Compreendeu? Vereadores? Bom, então, não havendo oposição dos senhores vereadores, nós modificaremos a data da reunião que faríamos da Comissão Especial de Inquérito da GRU Airport, que seria na quinta-feira, passaremos para terça, e essa reunião, que seria hoje, nós faremos na quinta-feira, dia 14, com o retorno do senhor Paulo Zu, e peço à assessoria dessa casa que proceda a intimação pessoal do senhor Paulo Zu já na terça-feira, dia 12 de junho. Então, se não houver mais assunto a ser tratado, dou por isso. Senhor presidente, bom dia. Senhores vereadores, bom dia. Quero fazer um cumprimento especial à Comissão de Prerrogativas da OAB. Está aqui presente hoje. Quero dizer que sentimos muito a falta dessa comissão em reuniões anteriores, em que sentimos aqui nossas prerrogativas de fato violadas pela comissão de inquérito. Entendo até, e já conversei isso com o vereador Seminaldo, que o desrespeito que se verificou antes não é um desrespeito, digamos assim, proposital, porque, como eu sempre digo, não me canso de dizer, não é da normalidade dos trabalhos da Câmara Municipal de Guarulhos conduzir inquéritos, conduzir investigações. Então, entendo que todos os atropelos às prerrogativas aconteceram por falta de um melhor contato com o rito processual, de falta de um melhor conhecimento de como deve se tratar o advogado nessa tribuna.
Mas, aproveitando essa oportunidade, eu formulo aqui um requerimento, senhor presidente, para que as próximas intimações, elas passem a ser feitas de maneira mais adequada, informando exatamente qual é o motivo e o que será realizado na reunião. Eu tiro aqui como exemplo a última intimação que recebi por e-mail, dando conta de que haveria a reunião da última terça-feira, da última quinta-feira, né? Onde foi votada o requerimento de acariação do senhor Paulo Zu e do senhor Alexandre Zeituni. Eu recebi essa intimação, recebi um e-mail e recebi por WhatsApp às 7 horas da noite, para que eu estivesse aqui presente no dia seguinte, às 9 horas da manhã, em plena greve dos caminhoneiros, onde nós sabemos bastante, sabemos bem, que o desabastecimento era visível e que não se podia transitar facilmente de um lado para o outro, ainda mais eu que não moro perto. Então eu peço a Vossa Excelência que tome um pouco mais, que peça para a assessoria tomar um pouco mais de cuidado com isso, para que as intimações sejam feitas com um tempo suficiente para que as partes possam efetivamente comparecer, e especialmente para que nas intimações conste o que vai ser tratado nos trabalhos da comissão. O advogado tem que vir para essa casa preparado para o que vai acontecer, e no caso da última reunião, nem pôde comparecer, e se pudesse não sabia o que seria tratado. Esse é o requerimento que faço para Vossa Excelência. Está registrado, doutor Leonardo, mas eu já respondo. E na reunião anterior à reunião que Vossa Senhoria se refere, nós já havíamos mencionado que na reunião seguinte, qual seja a reunião da greve dos caminhoneiros que você menciona, nós faríamos a deliberação acerca da manifestação do senhor Alexandre Zeituni sobre o pedido que a comissão especial havia formulado de que ele apresentasse documentos da prestação de serviço para o senhor Paulo Zu. Então, a pauta da reunião que o senhor menciona que não foi enviada, na verdade foi enviada, foi trabalhada e mencionada na reunião anterior. Quanto à intimação para aludir à reunião que o senhor menciona, ela, de certa maneira, seria desnecessária porque nós temos as reuniões ordinárias todas as terças-feiras. Extraordinário seria informá-lo de que não haveria a reunião. E até para a gente superar essa questão que, por vezes, aliás, reiteradas vezes a defesa aduz que está sendo desrespeitada, que o processo não está sendo seguido. A própria defesa já ingressou com ação no judiciário pedindo, né, o afastamento desta presidência da relatoria também, e o próprio Poder Judiciário já decidiu de forma liminar que as prerrogativas estão sendo respeitadas e o processo seguindo da maneira normal. Então, eu acredito que a gente tinha que superar essa questão, porque desde o início é a mesma coisa e foi submetido ao Poder Judiciário, inclusive, e o Poder Judiciário já se manifestou a respeito. Então, acho que podemos superar essa questão. Senhor presidente, pela ordem, só para mencionar, para que não fique, para que a verdade não seja dita pela metade, o mesmo Poder Judiciário que, em liminar, não acolheu o pedido, por exemplo, de afastamento de Vossa Excelência da condução dos trabalhos, determinou em sede liminar, concedeu sim a liminar ao impetrante, para que a comissão entregasse os documentos que não estavam sendo entregues até então. E não franquear o acesso de documentos à parte e ao advogado sim quebra de prerrogativa. Na verdade, os documentos não tinham sido entregues porque sequer tinham sido juntados, né? Então, assim que foram juntados, foram entregues. Então, Você veja só, documento do dia 26 de março que não foi entregue até o dia, não foi juntado não até havia. Sabe lá quando. Então, é isso que nós estamos dizendo. Eu não estou aqui, Vossa Excelência sabe bem, eu sou muito transparente e não estou aqui exatamente para causar polêmica. Mas Vossa Excelência sabe bem que o acesso aos documentos é imprescindível para que se faça a defesa. E isso não aconteceu. Não estou dizendo que não aconteceu porque Vossa Excelência mandou segurar, porque Vossa Excelência disse para não entregar, porque ia prejudicar a defesa. Não estou dizendo isso, tá? Se fosse o caso, eu diria. Não estou dizendo isso. Mas, de fato, os documentos não foram entregues e essa é, sim, uma violação à prerrogativa do advogado. Está registrado e não foram entregues porque não haviam sido juntados, foram entregues assim que foram juntados ao processo.
E, Vossa Excelência, a Vossa Senhoria não mencionou também que, em sede liminar, conseguiram a numeração do processo, que, por equívoco, não estava com as folhas numeradas, e a assessoria técnica também procedeu à numeração das folhas do processo. Então, pela ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria apenas de fazer um registro, senhor presidente, colegas vereadores, com todo respeito ao advogado doutor Leonardo, eu acredito na independência dos poderes. Nós sabemos que aqui na casa são vereadores, cada um dentro da sua área de atuação, tem advogados. No meu caso, eu sou médico, claro que eu domino dentro da minha atividade profissional, tem líder comunitário, tem várias representantes de várias profissões aqui na casa. A colocação do doutor Leonardo não é verdadeira. Ele vir aqui, ele querer desmerecer o trabalho dessa comissão, de vereadores que têm o mandato popular. Então, eu me sinto frontalmente agredido. Eu gostaria de exercer o meu mandato com total independência. Se é realmente se nesse país existe a independência de poderes. Então, eu gostaria de deixar este registro, senhor presidente. Muito obrigado. Registrado, vereador Eduardo Carneiro. Com a palavra, vereador Moreira. Bom dia a todos. Eu quero fazer lhe plagiar, doutor, suas palavras, porque, na verdade, aqui todos nós temos a independência, fomos eleitos vereadores para exercer o nosso mandato sem afrontar ninguém. Aqui ninguém persegue ninguém. Como é que eu vou exercer o meu mandato aqui, se estou designado a fazer um trabalho aqui investigativo, como é que eu não vou perguntar? Então, quem afronta, doutor, com todo respeito, Vossa Excelência que afronta e que atropela, toda hora pedindo uma palavra atropelando. Eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência e jamais ofenderei alguém aqui e jamais vou atropelar aqui as palavras. Eu me sinto ofendido também. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vou passar para a vereadora. Só para a gente colocar ordem na questão dos debates, eu vou franquear a palavra aqui a todos os vereadores que querem fazer uso da palavra, depois passa para o doutor Nilson, que não se manifestou ainda, depois eu vou encerrar a nossa reunião. Então, com a palavra, a vereadora Genilda. Não, senhor presidente, eu acho também que não era nem motivo para estar discutindo aqui, mas ouvindo o Moreira e o Carneiro, também eu não posso me calar, porque senão parece que é a posição de todo mundo, de todos os vereadores que estão aqui nessa mesa. Ora, independência de poderes existe, mas não nessa comissão aqui também, né? Porque o Poder Executivo intimamente está se metendo dentro da Câmara Legislativa e esse processo aqui nada mais é do que uma interferência do Executivo aqui dentro. A gente sabe muito bem. Aqui, é porque eu sou oposição? E é meu papel dizer o que está errado mesmo. E é da base governista dizer o que está certo. Então, assim, não vamos se colocar o manto aqui da hipocrisia e dizer que tem que ter independência dos três poderes, porque não é o que acontece muito nessa casa aqui, não. Porque se assim o fosse, se aqui nós fôssemos isentos aqui dentro no debate, essa comissão já tinha encerrado faz tempo. Ela teve procedência na abertura, estava correto na abertura, eu repito isso sempre. Por isso que eu sempre isento o Marcelo Seminaldo na condição de presidente dessa comissão, porque estava correto na abertura, tinha que investigar, mas o decorrer da comissão já comprovou que o crime não existiu. Esticar essa comissão é uma interferência do Executivo nessa comissão, senhor presidente. Registrado, vereadora Genilda. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Senhor presidente, ouvindo atentamente a vereadora Genilda, oposição dessa casa ao governo atual, que exerce o seu mandato com toda a dignidade, com todo o respeito. Vereadora, aqui é uma casa democrática. Todas as decisões dessa comissão foram decisões no voto. O presidente não teve em nenhuma forma, em nenhum momento, nenhum posicionamento individual dele. Todas as decisões dessa comissão, até então, todas foram no voto. Nós, em muitas votações na casa, muitas vezes a gente ganha, muitas vezes você perde. No voto, de uma forma democrática. Respeito à palavra de Vossa Excelência, mas eu gostaria de deixar isso registrado. Todas as decisões foram no voto. Registrado, vereador Eduardo Carneiro. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino.
Senhor presidente, senhores vereadores, como já foi colocado aqui, a comissão, os vereadores têm independência para votar do jeito, de acordo com o seu entendimento. Haja visto na última reunião, houve aqui uma divergência na questão da cariação ou não, ou arquivamento da comissão. E eu sou vice-líder do governo, votei diferentemente do meu líder. Votei para mostrar que a comissão é provar que a comissão é democrática. Houve um empate de 5-5. O presidente que desempatou, deu o direito do voto popular, voto Minerva, e ele desempatou a comissão teve prosseguimento. Então, os vereadores aqui, o governo não tem interferência aqui perante o voto dos vereadores. Os vereadores da base votou diferentemente do líder do governo. Eu sou vice-líder, o Eduardo Carneiro é o líder, então, portanto, nós temos independência para tocar o nosso trabalho independente da posição do governo. Registrada, vereador Geraldo. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Genilda. Eu vou repetir, porque eu acho que às vezes, aliás, tem se tornado um hábito constante nessa casa distorcer o que a gente fala. Em nenhum momento eu ainda reafirmei que o presidente tem atuado de maneira legítima e transparente. Não insinuei em nenhum momento que o presidente tem tomado partido em relação ao governo. Eu tenho dito que a vontade do governo executivo fica expresso nessa comissão permanentemente, inclusive na votação de manutenção do que acontece aqui. A base do governo, eu não estou dizendo que os vereadores obedecem ao governo, até porque há vereadores e vereadores. Né? Os vereadores aqui, tem muitos vereadores aqui que têm consciência do seu papel independente, que está aqui representando o seu partido e não o governo. Mas dizer que não há dedo do governo nessa denúncia, que não há dedo do governo nessa arapongagem, desculpa, vocês só vão me provar que isso não é verdade se vocês aceitarem depois, assim que terminar essa daqui, a abertura de uma SEI para investigar a arapongagem. Aí eu vou acreditar que não tem dedo do governo nessa comissão. Do contrário, eu ainda me dou o direito de manter essa dúvida na minha cabeça. Não em relação a essa comissão. Já vou repetir, acho que já esgotamos. Deveríamos ter encerrado essa comissão. É uma opinião que eu venho debatendo há muito tempo. E isso também não interfere no fato do Marcelo ser do meu partido e ele ter uma posição e eu ter outra. Tá? Que fique bem claro isso. Agora, a questão que eu digo sempre eu só vou acreditar que a origem do problema não teve dedo do executivo para tentar resolver uma diferença política entre ele e o vice-prefeito, hora que ao término dessa comissão, o líder do prefeito e os vereadores que aqui compõem aceitar a abertura de uma SEI da arapongagem. Registrada, vereadora Genilda. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, vou passar a palavra à defesa para a vereadora Carol Ribeiro, com a palavra. Senhor presidente, já foi até perguntado, acho que numa reunião passada, referente aos novos áudios, os últimos que o senhor recebeu e já enviou para o perito. Só que acredito que nenhum vereador aqui teve acesso. Eu gostaria de receber os relatórios da perícia referente a esses áudios. A assessoria técnica informa que o segundo áudio já está nos autos, né? E eu já, de plano, Marcelo, peço que extraia aí cópia do laudo e envie para o gabinete de cada um dos vereadores para que não fique dúvida acerca do que tem ou que não tem, porque também foi dito na última reunião que quem tivesse interesse tinha que ter se manifestado. Mas já manda para todos os vereadores para não haver qualquer problema. Se não o vereador quiser mais fazer uso da palavra, vou passar a palavra à defesa para suas considerações finais. Com a palavra, doutor Nilson. Bom dia, pessoal. Em principal, aos nossos colegas que vêm nos acompanhando. Eu lembro de uma fala do vereador e relator Eduardo Carneiro, uma vez que ele falou assim para nós: vocês, como advogados, não estão muito acostumados com o andar aqui do nosso regimento. E aí eu
eu vou reverter dizendo também para alguns vereadores que eles também não estão acostumados a estar aqui na pressão de um júri, de um papel de advogado. E que quando a gente faz alguns questionamentos, quando a gente pede pela ordem, é porque a gente também está fazendo a defesa e fazendo o nosso trabalho. E às vezes, aí a gente percebe que toda a sessão é a mesma coisa, foi a passada, tá? Tentam colocar os advogados aqui contra os vereadores. Não existe nada, ninguém contra vereador. Nós estamos tentando fazer o nosso papel e a gente precisa ser respeitado. Até por isso que os nossos colegas estão aqui hoje. Porque nós nos sentimos, muitas vezes, não respeitados pela nossa profissão. E a nossa profissão é essa, gente, é fazer questionamento, é justamente se extrair a verdade real. O presidente sabe muito bem disso, que também é da nossa área. Então, vocês precisam entender que nós estamos aqui cumprindo com o nosso papel. E o nosso papel é questionar também, só que dentro do âmbito jurídico. Então, todo mundo aqui tem o direito, o vereador tem direito de questionar, mas tem o âmbito jurídico que precisa ser respeitado. E é por isso que nós estamos aqui. Então, fica muito difícil para nós, quando todo momento, toda sessão, algum vereador fala, estou aqui pelo povo, não sei o que. Tudo bem que vocês estão pelo povo, nós estamos aqui. Por quê? Nós estamos aqui porque nós somos advogados e fomos contratados para fazer esse trabalho. E o nosso trabalho é fazer esse questionamento e entender todo o processo e a gente extrair a verdade que tem. Agora, o que está me deixando bastante preocupado, e aí eu coloco para todos aqui, e que acaba me deixando muito preocupado, é dizer, um vereador, por exemplo, o próprio relator, deixar na dúvida se existe realmente essa independência dos poderes. Poxa vida, nós temos o vice-prefeito dentro de uma comissão de investigação e a própria mesa está discutindo se existe ou não independência do poder, eu fico preocupado. Eu fico muito preocupado porque o caminho que está se seguindo isso não é um caminho democrático. Então se existe essa dúvida dos senhores, dos nobres vereadores, acaba deixando nós, os profissionais que não somos da área, muito preocupados dessa independência que talvez não exista. Então, eu acho que isso tem que ficar um pouco mais claro, mais transparente, para que a gente não incorra num erro aí de uma condenação precipitada. Registrado, doutor Nilson, e reitero uma vez mais que, ainda que a defesa, por vezes, se sinta contrariada, isso é do direito, né? Muitas vezes a gente ganha, outras vezes a gente perde, e é normal quem perde nas discussões não gostar. Isso faz parte do processo democrático. Eu já perdi, já ganhei várias vezes. Mas dizer que a defesa não tem papel de protagonista nesse processo também não é verdade, porque todas as vezes que a defesa quis se manifestar, se manifestou. Todos os pela ordens, ainda que de forma atropelada muitas vezes, e os áudios e os vídeos estão aí para comprovar o que eu falo, também foram concedidos, e eu também entendo a manifestação dos vereadores que se sentem muitas vezes desrespeitados, é natural, assim como a defesa também se sente. Então acho que a gente acaba se prendendo muito mais no acessório do que no principal. Então esse debate da independência dos poderes eu acho legítimo, mas o principal que nós estamos aqui hoje é a apuração dos fatos e da verdade real acerca do que a gente está investigando. Então, democraticamente, o debate seguiu nesse sentido, mas para a população, para as pessoas que nos acompanham, não é isso que a população da cidade de Guarulhos quer saber. Então, eu poderia dizer que a defesa já se manifestou, né? Mas em homenagem aos advogados, aos senhores aqui presentes, como sempre faço, né? Então, com a palavra, doutor Leonardo. Senhor presidente, o susto de Vossa Excelência quando virou para cá e não viu o Nilson, viu o Leonardo, foi indescritível, viu? Porque Vossa Excelência estava se dirigindo. É que vocês se transmutam às vezes. Mas eu vou fazer uma provocação a Vossa Excelência, que é, na verdade, uma questão de ordem. Hoje a nossa sessão começou em torno de 9h45. Eu pergunto a Vossa Excelência qual seria a providência da presidência caso o investigado tivesse chegado aqui às 9h40. Qualquer audiência que ocorre na justiça, ele aguardaria. Como eu já aguardei 2 horas para fazer audiência, como o doutor já deve aguardado umas 3, provavelmente, para fazer também. Então, a resposta é que, como há desrespeito no judiciário, aqui vai se manter o modelo de desrespeito?
Não, a resposta é que como não havia condições de realizar naquele momento, porque eu ainda não estava, se aguardaria. Pois não. Bom, não havendo mais assunto a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.